Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. A dica de hoje é especial para professores, mas bailarinas e bailarinos se preparem, porque vocês podem se beneficiar também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como conduzir a aula ali quando os alunos não decoram sequência. Bora lá? Bora lá então. Bom, é muito comum, né? Alunos que não decoram sequência, principalmente bailarinas adultas que chegam ali para você desesperado e falam: ai, não sei mais o que eu faço, porque eu não decoro sequência, não consigo guardar, não consigo decorar, não consigo gravar e blá 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 blá. E a gente, como professor, muitas vezes a gente fica meio que ali na saia justa, né? Você fala, não, tenta assim, tenta assado, tenta não sei o quê. Mas a gente nunca teve uma aula de como decorar sequência, né? Nunca até então, né? Porque na verdade a gente fez uma live, tem uma live que eu fiz, que eu vou deixar aqui pra você, que ó, não é por nada não, ficou chuchu essa live, que eu explico exatamente como é que a gente faz para decorar a sequência. Explico como é que funciona o mecanismo do nosso cérebro para memória de curto prazo, longo prazo e tudo mais. Mas enfim, isso não é comum dentro de uma sala de aula de balé, a gente ter uma aula de como decorar sequência, né? Então agora eu vou passar para você aqui, como professora, tá? O que é que eu costumo fazer para tentar ajudar os meus alunos que não decoram sequências. E o que você pode, de repente, tá empregando aí de acordo com a sua realidade. Acho que a primeira coisa a deixar claro aqui é que não existe regras, né? Cada pessoa vai funcionar de uma maneira para decorar ou não as sequências, então não existe uma regra. O importante é a gente ter várias ferramentas para conseguir propor para o aluno várias maneiras dele trabalhar ali esse processo de fixar mesmo as sequências. Eu não gosto muito dessa palavra de decorar sequências, porque ela me dá uma sensação, acho que eu sou bem daquela época de escola, sabe? Que aquilo que você decorou, você não aprendeu. Então me dá essa sensação. Então eu prefiro mais focar mesmo no entendimento da sequência. Acho que quando a gente entende a sequência, por mais que você não tenha decorado tudo ali, você sabe mais ou menos para onde você tem que ir. Acho que o processo fica mais fácil. Mas vamos lá então. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre como a gente faz para conduzir a aula ali, né, com alunos. Bom, primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você. Acho que a primeira coisa que a gente como professor precisa se atentar. Eu recebi uma dúvida esses dias no Instagram, né, na caixinha lá de pergunta, uma professora colocou para mim: Mari, como é que eu faço para trabalhar com uma turma de adolescentes que eles não decoram a sequência? E aí, quando eu viro de costas, eles falam que entenderam a sequência, que decoraram, mas quando eu viro de costas, eles voltam a conversar e não estão nem aí para a sequência. O que eu achei interessante dessa pergunta, na verdade, dela? Porque o problema não está em decorar a sequência no caso dela, percebe? Ela vai lá, ela explica, entendeu? Entendeu? Na hora que ela vira de costas, todo mundo começa a conversar, uma turma de adolescente e tal, não sei o que, ninguém mais está nem preocupado com a sequência, na hora que dá o exercício, ninguém faz. Então, o buraco está muito mais embaixo, né? A grande questão ali é que os alunos não estão interessados em decorar a sequência. Então, esse tem que ser o nosso primeiro ponto de atenção. Existem aquelas bailarinas e bailarinos que querem decorar a sequência. E existem aquelas bailarinas e bailarinos que não estão nem aí para a pachocha toda. Mas existem também aqueles bailarinas e bailarinas que eles não estão à toa na vida, né? Também não estão encanados com a sequência, mas tipo, copiar ali do outro colega... já tá dando para conduzir, então eles não veem a importância desse fato de decorar a sequência. Então a gente tem vários níveis ali. Então vamos pensar assim, ó, se a gente fosse falar num gráfico, vamos lá, só para ficar mais visual. Se a gente fosse falar num gráfico, aqui são os tipos de bailarinos, tá? E aqui o grau de consciência. Deixa eu ver.
Como eu vou escrever? Vamos escrever mesmo. Grau de consciência, tá? Então, eu vou ter um bailarino aqui, que é o bailarino que está começando, né? Então, tipo de bailarino, barra, se ele decora ou não. Eu vou ter um tipo de bailarino, que é o bailarino que está começando a fazer aula, começando no balé. Esse bailarino, ele tá aqui embaixo, ó. Ele não tem nem o grau de consciência de por que decorar a sequência, para que isso serve, para que ele vai se beneficiar em perder tempo tentando decorar a sequência. Então, esse aqui é o meu bailarino iniciante, tá? Ele tá nesse pontinho aqui, ele não decora nada e ele não tem consciência de decorar. Depois eu tenho um outro bailarino que ele já não é mais tão iniciante. Então ele até decora algumas coisas, mas ele ainda não se convenceu de que aquilo realmente é importante. E é muito provável que esse daqui seja o grupo da nossa colega que me mandou a pergunta, dos adolescentes. Sim? Ele decora uma coisinha ou outra, tem ali um grau de consciência, mas não é ainda um super grau de consciência. Aí só pra gente perceber a grande diferença do negócio, tá? Eu tenho aqui, ó, o bailarino profissional. Sim? Não digo que é o bailarino profissional que ganha dinheiro com isso, não. É o bailarino que sabe o que tá fazendo, tá? Ele pode até fazer balé por hobby, mas a dança dele é profissional. Sabe? Você olha para aquele bailarino e fala, nossa, mas ele não trabalha com isso? Não tá em companhia? Não tá nada? Não, ele faz porque ele gosta, sei lá o quê, mas enfim, ele tem tanta técnica, tanta experiência, ele dança tão bem que ele tá aqui. Ele decora muito as sequências e ele entende exatamente qual é o grau de importância de decorar a sequência. Percebe a distância de um bailarino para o outro? Sim? Aí a gente vai começar a perseguir esse gráfico aqui. Aí eu vou ter ali uma turma de balé adulto, né, em que algumas meninas decoram algumas coisas, outras coisas elas copiam e ainda continuam aqui. Chega um momento aqui que é um divisor de águas no grau de consciência da importância de decorar a sequência, que é quando o aluno entende que a partir do momento que ele decorou a sequência, ele não tem mais que se preocupar com a sequência e ele pode se dedicar a melhorar a técnica. Sim? Então esse grau, ó, ele vai acontecer mais ou menos aqui. Quem é esse bailarino, essa bailarina? É aquele bailarino, eu vou pôr uma bailarina bem aqui no grau. Bem aqui no grau, que é quando cai a chave, tá? Beleza. Então, é aquele bailarino ou aquela bailarina que ela começa a chegar em você e falar, não sei mais o que eu faço, eu não consigo decorar a sequência. É aqui que está a nossa bailarina, que está preocupada em decorar a sequência. Ela só se preocupa em decorar a sequência quando ela passa desse nível do grau de consciência sobre a importância de decorar a sequência. É aqui onde ela começa a evolução dela. Então, se você está como vida de bailarina, nesse momento preocupada porque você não consegue decorar a sequência, é muito provável que você esteja aqui, ó. Você já caminhou tudo isso, sim, e agora você entrou na principal zona de crescimento de uma bailarina, ok? Beleza, e aí você vai começar a aplicar as técnicas que eu vou te mostrar hoje aqui na aula para professores e essa bailarina vai começar a decorar mais sequências e vai querer decorar cada vez mais, até ela chegar lá no outro ponto. Show? Então assim, o que eu quero que fique claro dessa ilustração que eu fiz aqui? O tipo de bailarino, enquanto o seu bailarino estiver aqui nessa parte de baixo do virou a chave, vamos chamar de virou a chave? Virou a chave. Certo? Enquanto ele não virar a chave do porquê ele precisa decorar a sequência, ele vai continuar copiando, ele vai continuar não se importando muito bem com que, vai sair dando risada. Sabe quando o bailarino não acerta a sequência, ele erra tudo e sai ainda dando risada? Não. Uma coisa é a gente rir do desespero, né? Outra coisa é a gente rir porque a gente não está realmente se importando. Então, quando o bailarino tá desse ponto aqui para baixo, qual é o trabalho que a gente vai fazer? Eu vou ficar lá entupindo ele técnicas para ele decorar a sequência? Ele não quer. Não adianta eu entupir ele de técnicas. Aqui, o trabalho, eu como professora, que eu preciso fazer com esse aluno, é despertar nele o interesse em decorar a sequência.
E aí eu me pergunto, será que todos os professores sabem a importância de decorar sequência? Né? Aí a gente vai recapitular, né? Antes de eu trazer essa dica aqui pra vocês, eu fiquei pensando, cara, qual é um dos motivos? Eu sei um deles. Eu comecei a pensar, eu achei mais uns 5. Sim? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai se despertando para outras coisas. Então, assim, eu explicar para esse aluno que vai chegar um momento em que ele vai estar decorando tanto a sequência que ele não vai mais precisar se preocupar no que é que vem depois. Sim? Tombé para deburrer, o que vem depois? Quando ele não precisa mais se preocupar no que é que vem depois, ele começa a conseguir se preocupar na qualidade dos passos que ele está fazendo. Ah, então esse plié para fazer a pirueta está sendo suficiente para eu girar 3? Aí é onde ele começa a ver desempenho na técnica dele. Porque até então, principalmente no centro, ele só estava preocupado em correr atrás. Em pelo menos ir para o lado certo. Sim? Quando eu explico isso para o aluno já começa a se ver na situação e fala, eu sou assim. Sim? E aí a gente começa a plantar uma sementinha. Isso aqui é plantando sementinha, gente. É anos plantando sementinha. E aí tem professores que vai bater de frente. Precisa decorar a sequência, não é possível que você não decore, não sei o que. Não. Falo por experiência própria, tá? Falo porque eu já escutei muito isso na minha vida, porque eu não decorava a sequência. Eu tinha muita dificuldade para decorar o raio da sequência. Até que eu entendi um negócio, que eu vou falar aqui hoje. Beleza, e aí vai ter muito professor que vai ficar lá na orelha do aluno, não sei o que. Gente, não adianta, tá? Quando eu não conseguia decorar sequências, não é porque eu não queria, é porque eu não conseguia. Eu entendia a necessidade daquilo, eu entendia por quê, mas eu não conseguia. Eu estava aqui, ó. Sim? Uma coisa ou outra eu conseguia fazer, que eu estava nessas alunas que eu falei no começo do vídeo, que chega pra gente falando, eu não sei mais o que eu faço. Ok? Não adianta ficar gritando no ouvido dessa pessoa, porque ela já tentou de tudo, que estava ao alcance dela. Beleza, então tá, entendi o meu aluno, sei onde ele tá, daqui para baixo, virou a chave para baixo, eu vou despertar nele esse interesse em decorar a sequência, explicar para ele a importância disso, a importância dele se sentir seguro para conseguir se dedicar para os outros passos e tudo mais. A questão dele conseguir, quando você decora a sequência, você começa a dançar mais na frente, você passa a ser espelho dos outros bailarinos, sim? Você começa a cair ali na graça do professor, sim, porque o professor vai sempre marcar a sequência e vai olhar, você pegou? E o aluno, peguei, é isso aqui. Nossa, você fala, nossa, não preciso mais de cérebro para dar aula, é só eu ter o fulano do meu lado, né? É assim. Então, quando eu descrevo essas coisas aqui para o meu aluno e ele entende essa realidade, ele começa a ganhar mais consciência da importância de gravar sequências, ok? Beleza, Mari, agora a gente vai falar daqui pra cima. Eu já tô com os meus alunos lá que passou pelo momento virada da chave, ele tem consciência da importância de decorar sequência, ele tá em busca disso, mas assim, ele não consegue fazer isso ainda. O que a gente vai fazer? A gente, como professor, a gente vai treinar a mente do nosso aluno. Sim, a gente treina o pé, a gente treina o développé, a gente treina o giro, a gente treina a flexibilidade, a gente treina a força, vai treinar a mente, a gente não treina. E quer que ele faça. Não, a gente vai treinar a mente. Como é que a gente vai fazer isso para a gente desenvolver esse treino mental de decorar a sequência no nosso aluno? Primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar para decorar a sequência é aqui, ó, na barra. É aqui que eu começo a decorar a sequência. E esse é o primeiro erro que os alunos acabam cometendo. Eles acham que na barra eu não preciso decorar, porque fica um atrás do outro, né, filinha indiana, né, um atrás do outro, então eu copio do da frente. Quem tá ferrado é a ponta da barra. Ele lá, ela lá é quem tem o dever de decorar a sequência. Porque se ela lá errar, todo mundo erra. Errado, né? É errado. Porque eu, como bailarina,
sou protagonista da minha dança. Eu sou. Se eu tô errando, eu sei que eu tenho culpa. Se eu tô acertando, eu sei que eu tenho culpa. Sim? Então eu sou o protagonista. Se eu quero deixar a minha dança por conta do outro, eu vou ser sempre o baby que vai dançar atrás da tia, imitando a tia. Sim, a gente precisa dar essa consciência para os nossos alunos, porque não tem como eu treinar a mente de um aluno se ele não quiser. Então, enquanto ele entender que se ele ficar copiando na barra, ele vai estar sendo um baby, uma criança que só dança porque a tia está dançando, ele não vai correr atrás disso, tá? Turmas adultas, pela própria mentalidade, né, pela própria maturidade da pessoa, ela já tem noção disso. Né? É difícil a turma adulta que não tenha noção disso. Mas turma adolescente é uma coisa de louco. Então, ou você dá uns tapinha para explicar, né? Tapinha nas palavras, do tipo, você vai querer continuar sendo baby, dançando atrás da tia, porque você não consegue copiar, porque você só pensa em copiar. Vamos aprender a decorar realmente a sequência, vamos aprender a entender, vamos aprender a dançar. Se eu não dou esse tapinha no meu adolescente, ele vai, na hora que eu viro as costas, ele vai virar também, vai ficar conversando ali, porque a tia é legal. Sim, então tem que tomar cuidado com isso. Turma adolescente é uma coisa, a gente pode falar um dia só sobre turma adolescente. Mas beleza. Aí, vou começar a trabalhar isso na barra ali com o meu aluno. E como é que eu vou trabalhar isso na barra? Primeira coisa que eu vou começar a estimular no meu aluno. O grau de consciência, eu vou estar sempre voltando nisso aqui, gente, ó, é importante na barra a gente decorar a sequência, é importante na barra você dominar o que vai fazer depois, eu fiz 2 tandis à frente, eu já tenho que saber que vão vir 2 atrás, enfim, blá, 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 blá. É importante na barra eu já decorar a sequência, por quê? Se eu for deixar para decorar a sequência quando eu for para o centro, em que as sequências são muito maiores, mais complexas e mais desafiantes, vai ser muito difícil eu conseguir treinar minha mente. Porque eu vou estar treinando todo o meu corpo para fazer um monte de coisa. A última coisa vai ser treinar a mente. Então eu preciso dos exercícios mais fáceis, que a gente trabalha ali na barra porque eles são mais repetitivos, sim? Para me atentar a decorar a sequência. Então a gente vai, a partir de hoje na nossa aula, né, como se eu estivesse na sala falando com o meu aluno. A partir de hoje, a gente vai se obrigar a decorar sequência. Para isso, eu vou ajudar vocês. Então, cada dia é uma bailarina que vai estar na ponta da barra. Pronto, já estou estimulando? Sim? Então, cada dia vai ser uma que vai passar por esse momento de estar na ponta da barra. Por quê? Os bailarinos acabam do tipo, ai não, fica você na frente, você decorar mais que eu. Ai não, 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 não. Não, cada dia vai ser uma. Vou aqui na lista de presença e vou checar. Fulana foi dia tal, ciclana dia tal, beltrana não sei o quê. Ah, agora hoje é você. Não, pode ir. Não quero saber, já tinha avisado. Pode ir pra frente da barra. Gente, eu tô fazendo isso não é por maldade, é por amor a vocês. E é verdade, sim? Beleza, quando a gente faz isso, aí começa a brincadeira a ficar legal. Por quê? Quando a gente faz isso com o aluno fala assim, meu Deus do céu, eu vou ter que ir pra frente da barra. Não, deixa eu decorar esse bagulho, deixa eu decorar. E aí, o trabalho vai acontecer, agora alunos, fechem os ouvidos aí, quem é bailarina e bailarina estiver ouvindo isso. Mas o trabalho vai acontecer enquanto o outro amigo tá lá na frente da barra. Ele vai estar aqui atrás já treinando decorar para quando ele chegar na frente, né, estar na ponta da barra, ele consiga executar sem problema nenhum. Show? Então, a brincadeira não é nem em mandar o aluno para frente da barra, mas é em mostrar para ele que ele vai chegar lá. E aí o negócio vai acontecer. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente precisa se atentar nesse treino mental do nosso aluno é a gente pensar, fazer, né? Como fala? Estimular. A gente estimular o aluno a marcar as sequências. Então, por exemplo, eu vou lá e passo uma sequência, tandi à frente, fechou plié, tandi atrás, fechou plié, tandi lado, fecha atrás, tandi lado, fecha atrás, puxou passê. Deu, gente? Uma vez.
Eu passei uma vez. Então você fica assim. Ah, não, marca de novo. Olha só, eu fui lá, mostrei falando uma vez. E aí a turma vai falar, marca de novo? Marco, vamos lá. Exatamente isso. Cruza os braços e fica parada. E aí você só vai falar, vamos, vai, marquem pra mim. Marquem. Todo mundo ao mesmo tempo. Vai, todo mundo. Tandi à frente 1, fechou plié. Tandi à frente 2, fechou plié. Agora vai ser atrás. Tandi atrás 1, fechou plié. Tandi atrás, fechou passé. Isso, deu pra entender? Então foi. O que acontece? Quando eu faço isso, eu estimulo o meu aluno de que não vai ter repeteco. O aluno, a pior coisa que eu posso fazer para um aluno, se eu estou querendo que ele decore sequência, é eu ficar repetindo várias vezes. E eu sei que isso é intuitivo, né? A gente fica tentando ajudar. E aí a gente está cagando com o aluno, sim? Porque se o cérebro dele não entender que é uma explicação, o professor só vai fazer uma vez. Quando o cérebro dele entende isso, ele fica assim, você, ó. E ele pega até quantas piscadas você deu com os cílios, com a pálpebra, sim? Então, quando eu faço isso de marcar uma vez, gente, a partir de agora eu vou marcar uma vez só porque vocês precisam decorar. Não, mas pra gente decorar, não, é uma vez só, vamos lá. Marquei uma vez, agora a próxima é falando. E aí o aluno vai fazer. Não, o aluno não entendeu, ele tá tentando repetir ali, mas ele não entendeu, aí eu vou reexplicar. Sim, mas não, os passos ele entende o que é para fazer. A sequência que não foi decorada, a sequência eu posso só falar. Entende? E aí eu começo a estimular o meu aluno a marcar. Tanto marcar quando eu não sei se é bem essa palavra, mas me omito da marcação. Quando eu não vou marcar, e aí ele marca. Quando eu posso falar, ó, cada dia vai ser um que vai marcar a aula pra mim. E aí o aluno, meu Deus do céu, eu preciso ficar esperto com isso. Sim? E quanto ele mesmo começar a marcar enquanto você tá marcando. Então a primeira vez, né, as minhas aulas, eu marco, né, mostro ali o exercício, marco uma vez. Isso se não for avançado, tá? Turmas abaixo do avançado. Vou lá, marco uma vez. A segunda vez, não sou eu. Mas nem cavaca tussa o gato mie. O gato vai miar mesmo, né? Não, mas não vou fazer. Sim? Não. Por quê? Gente, o gato vai miar essa. Voltando, deu crise de riso em todo mundo aqui depois do meu gato mia. Mas vamos lá. Qual é a grande questão? Eu marco nas minhas aulas uma única vez. Sim, vou lá, turmas abaixo do avançado eu marco uma única vez. A não ser que seja uma turma super iniciante que eu estou ensinando. Se eu estiver ensinando o passo, eu repito o passo 5.000 vezes se for preciso. Sim, ensinando. Agora, todo mundo já sabe fazer. Agora é a hora de decorar a sequência. A sequência é uma vez. As outras vezes, podem repetir quantas vezes eles quiserem. Mas são eles repetindo, são eles marcando, são eles trabalhando a mente deles, não sou mais eu que estou dando para eles o que comer ali, tá? E aí, quando é turma avançada, meu amor, aí eu não vou marcar mesmo, né? Aí eu vou sentar a minha bundinha na cadeira, cruzar os meus bracinhos e só falar a sequência enquanto eles marcam, sim? Porque eu entendo que assim eu colaboro para realmente eles treinarem, né, os bailarinos, as bailarinas treinarem a própria mente para decorar cada vez mais rápido as sequências. Aprendi assim também, de uma maneira muito cruel, eu diria, tá? Na base da porrada, mas foi assim que eu aprendi também. Mas, enfim, funciona. Não precisa ser na base da porrada, tá? Mas funciona. E aí vem um terceiro e último ponto nessa parte da gente treinar a mente do aluno. Então eu tô ajudando o meu aluno, propondo a ele que ele fique na frente da barra, isso faz ele trabalhar várias coisas. Propondo a ele que ele faça as marcações da sequência, isso trabalha várias coisas. Mas tem uma coisa, porque isso aqui o aluno consegue fazer sozinho e isso aqui o aluno consegue fazer sozinho. Se você for bailarina ou bailarina e está assistindo, você consegue fazer isso sem o seu professor mandar você fazer, sem ele pedir para você fazer, ok? Mas isso aqui não, isso aqui só o professor pode fazer pelo aluno, que é o quê? Evoluir a sequência.
que eu quero dizer com isso? Quando um aluno é mais iniciante, ele vai começar lá. 4 tandis à frente, 4 tandis ao lado, 1 passê, desceu atrás. 4 tandis atrás, 4 tandis ao lado, 1 passê, desceu à frente. Por exemplo, sim? Uma sequência muito simples, muito repetitiva, quadradinha, né? 4, 4, 1 passê. Não tem dificuldade em decorar uma sequência assim, é muito simples. E aí começa por trás. 4, 4, 1 passê. O que é evoluir a sequência? É eu começar do básico, sim, que é isso que eu falei para você agora, e eu ir evoluindo até eu chegar numa sequência de avançado. Para isso, eu vou passar aqui no meio do caminho por uma sequência de intermediário, sim? Então, ó, do básico, que seria um iniciante, até o intermediário, eu preciso trabalhar um tempo as sequências que eu proponho na barra para que esse aluno saia de uma sequência básica e chegue numa sequência intermediária. Eu não posso jamais pegar um aluno que fazia 4 tandis à frente, 4 ao lado, 1 passê, depois repetir a mesma coisa por trás e jogar numa sequência, não é numa aula, é numa sequência de avançado, que é 1 tandi à frente, 1 com a perna da barra, 1 atrás, 1 changeman saiu ao lado. Percebe? A sequência não tem lógica, a sequência troca eixos. Se eu pego um aluno que está acostumado a fazer uma sequência básica e jogo ele numa sequência avançada, eu embanano esse aluno. Isso pode ser um aluno iniciante que começou balé há 1 mês, ok? Como pode ser um aluno avançado que faz balé há 10 anos e aí o aluno sempre faz balé há 10 anos, gira 3, 4 pirueta, sim? Tem um développé aqui na orelha, só que as sequências que ele trabalhou sempre foram básicas. Ele sempre fez 4 tandis à frente, 4 tandis atrás. Ele até trocava a perna de apoio, mas as sequências eram quadradas, elas eram lógicas. Ele nunca praticou sequências de avançado onde não tem lógica o bagulho, onde a musicalidade é muito difícil de absorver. E aí, se eu pego esse bailarino de 10 anos que está acostumado com sequências básicas e jogo em uma aula ou trago um professor que trabalha com sequências avançadas, esse aluno se embanana. Por isso que muitas vezes a gente vê em aula experimental, aluno que chega e fala assim, eu queria fazer uma aula no avançado, porque eu sou avançado, não sei o quê. Beleza, na época que eu tinha escola, eu deixava o aluno. Se o aluno está falando que ele é avançado, ok, venha fazer. Só que as minhas sequências, eu só trabalho com sequência avançada. Para iniciante, para intermediário, para tudo. Eu não trabalho com sequência básica. 4 à frente, 4 atrás, eu não trabalho assim. Sim? Por isso é tão difícil dar aula para iniciante. Eu tento pegar um pouquinho mais avançado, mas beleza. Mas eu só trabalho com sequências assim, independente se a pessoa começou balé hoje. Ela já vai começar a fazer algumas transferências de peso ali, nem que for num tablier, mas ela vai fazer, tá? Mas enfim, é um estilo. E aí o aluno chega na minha aula de avançado para fazer a aula de avançado e ele já tem 10 anos de balé e ele quer fazer minha aula de avançado, vem fazer a minha aula de avançado. E aí na hora que chega na minha aula de avançado ele torce as pernas, porque ele não estava acostumado a trabalhar com uma sequência básica. Mesma coisa quando às vezes um bailarino iniciante que faz 1 ano de balé e só faz sequências avançadas, por mais que ele só faz passos básicos, mas ele faz sequências avançadas, sequências ilógicas, na hora que ele muda de escola e vai para uma escola que trabalha com sequências básicas, 4 à frente, 4 atrás, ele estranha, ele não quer.
Sim? Então, a gente precisa evoluir as sequências. Começo no básico com aquela turma. Então, eu vou pegar essa turma aqui. Essa turma tá acostumada a trabalhar sequências básicas, independente se é avançado ou iniciante. Ela trabalha o repeteco, 4 frente, 4 atrás, sem muita mudança de eixo, sem muito quebrar a dinâmica da sequência. Então, eu vou passar disso para um intermediário, aos poucos, gradual. Depois disso para um avançado. Show? Então, essa evolução precisa ter. Depois que eu fiz isso, por quê? O que vai acontecer? Aqui é fácil o meu aluno decorar. Aqui, eu já falo para ele, então aqui ele estava fazendo 4 à frente, 4 atrás, 4 não sei o que, tá ok. Aqui eu já vou começar a falar para ele, ó, a gente vai fazer 3 à frente, saia de trás. 3 ao lado, saia da frente. 3 atrás, saia da barra. Sim, aí eu vou migrando ali, eu tô trocando a perna de base dele e tô quebrando as sequências em sequências ímpares. Sim, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Aí aqui já começa a ficar um pouquinho mais tenso. Quando ele vai para uma sequência avançada, aí vai ser 1 à frente, fechou, 2 da barra, 1 de trás. 1 ao lado, fechou, 2 de fora. Sim, aí eu começo a torcer o cérebro desse aluno. E aí sim, ele fica treinadinho, sim? Treinadinho para a segunda fase do negócio, quando ele vai para o centro. Mari, mas eu trabalho barra e centro na mesma aula. E aí como é que eu faço? Eu vou trabalhar isso na barra e no centro? Não, muito bem, que bom que você trabalha barra e centro na mesma aula. A gente tem que trabalhar barra e centro sim, em todas as aulas. Não, você vai trabalhar para ele decorar a sequência na barra. E aí você vai trabalhar isso, vai trabalhar para ele evoluir, papapá. Quando o aluno já... E aqui no centro, não se preocupe. E fale para ele, calma, a gente está num trabalho primeiro na barra, depois a gente vai se preocupar com o centro. Aqui no centro, não precisa ficar pensando em estimular nada, vai lá, ajuda, vamos lá gente, 2 à frente, 2 atrás, vai lá, marquem pra mim, mas não precisa expor ele a nada, cada dia vai ser 1 na frente, não sei o quê, porque as sequências são mais complexas, os passos são mais difíceis e tudo mais. Então aqui eu vou dando uma canja até ele ficar bom aqui na barra. Quando ele ficou bom em decorar a sequência na barra, aí eu repito todo esse processo pro centro. Sim? E aí o importante, se na minha barra eu dou sequências básicas, no meu centro eu também tenho que dar sequências básicas. E esse é um dos grandes erros de professores. Às vezes na barra dá uma sequência super básica, no centro quer torcer o cérebro do aluno. O aluno nem aqueceu o tico e teco para ir para o centro torcendo as pernas. Sim? Então toma cuidado com isso. E um último ponto, vamos lá, vou deixar um último ponto aqui. Crie ali estratégias, deixa eu ver onde eu vou escrever. Vou escrever aqui do lado. Um último ponto de lambuja, tá? Crie ali estratégias para o seu aluno conseguir decorar. A primeira estratégia... nem dá para chamar isso de estratégia. Primeira coisa que é importante para o aluno conseguir decorar é ele entender. Se o aluno não entender o passo, então ele nem sabe fazer um para deixar. E aí ele tem que decorar um grande salto que tem para deixar para cá, para deixar para lá, cissônio invertido, sabe? Ele nem sabe, então ele precisa entender os passos. Esse é o primeiro processo, porque se ele não entender, ele não vai se sentir seguro e aí ele vai ficar bloqueado. Tipo assim, às vezes você vai lá e dá uma sequência de GT na barra. Vamos voltar para a barra. Eles dão uma sequência de GT na barra. 2 GTs à frente, 2 atrás, 2 ao lado, um flic-flac, chegou no pointé, relevé. Sim? Uma sequencinha básica de GT. E aí, viu? Sequência básica? Sequência básica. 2 à frente, 2 atrás, 2 ao lado, um flic-flac. Tem um passo mais complexo no meio, mas a sequência é básica. Qualquer um decora isso, até minha mãe. Sim? Beleza. Beleza, Mari, tá. O meu problema, o aluno falando, o meu problema é o flic-flac. Porque eu já faço 2 à frente, 2 atrás, já tô pensando no flic-flac, até já esqueci os 2 ao lado. Entende? Quando ele tem no meio a frase, ela é a sequência,
ela é uma frase. 2 à frente, 2 ao lado, 2 à frente, 2 atrás, 2 ao lado, um flic-flac. Sim? Repete. Por trás, 2 atrás, 2 à frente, é uma frase, ok? Quando o aluno olha para essa frase, 2 à frente, 2 atrás, ai meu Deus, vai ter o flic-flac, ele já tá olhando aqui, ó. E quando ele não domina esse passo, o cérebro dele apaga o que vem antes. E aí é onde ele troca as pernas, se embanana e esse passo ele não consegue fazer. Sim? O que a gente faz nessa hora? Parou. Gente, vamos lá, o que vocês não estão entendendo? Ai, deixa eu ver, faz o flic-flac para eu ver. Porque o aluno mesmo não vai falar, o flic-flac eu não sei fazer. É difícil o aluno que fala isso, tá? Se falar, levanta as mãos pro céu. Mas beleza, não vai falar, faz o flic-flac, deixa eu ver. Fez o flic-flac. Não, o flic-flac não é assim, não sei o que. Aí eu vou corrigir o passo. Deixei o meu aluno mais seguro para aquele passo. Aí ele tem condições de ler a frase, passo a passo dessa frase. Show? Esse é o primeiro ponto. Depois, nosso segundo ponto, para ajudar o aluno, cantarolar. Sim? É aquela coisa. Tem professores que não gostam, né? Que falam assim, não, porque eu ficar cantarolando o passo durante a execução do meu aluno, não sei o que tem, faz ele não decorar, não sei o que, não sei o que lá. Eu vejo o cantarolar como uma estratégia para o aluno usar. Porque se eu parar de falar, ele vai ficar mentalmente com aquilo. Ele vai continuar ouvindo a minha voz. Sim? E aí ele vai fazer as coisas. Então, eu nunca vi problema em cantarolar. Na verdade, eu acho que ajuda, me ajudava e acho que ajuda os alunos também, tá? O que é o cantarolar? É eu virar e falar 1, 2 à frente. Então, vamos voltar para a sequência do GT. 2 à frente, 2 atrás, 2 ao lado, flic-flac. GT, atrás, ao lado, flic-flac. Tô cantarolando na velocidade do que o negócio vai acontecer. Sim? E aí, isso vira uma música. GT, atrás, ao lado, flic-flac. Ok? Numa aula, eu canto 50 mil músicas dessa, tá? Cada passo tem uma musiquinha. E aí, o que acontece? Mentalmente, o nosso cérebro, ele tá muito acostumado a decorar música, não é? A gente escuta um pedacinho de uma música, a gente daqui a pouco vai ver, você escutou ela 2 vezes, mas o refrãozinho você tá cantando, sim? Porque quem decora a música é o nosso subconsciente. Então, a gente consegue usar essa coisinha aqui, cantarolar, sim? E aí o subconsciente do meu aluno fica treinado a cantarolar os passos. Isso ajuda muito na hora que ele vai para o centro, para o grande salto, né? Principalmente o grande salto de sequências avançadas, né? Não de balé avançado, de sequências avançadas, onde eu dou uma sequência longa, por mais que os passos sejam básicos, as sequências são longas, eu consigo fazer com que o meu aluno decore cantarolando. Tombe, pas de bourrée, glissade, cheval, pique arabesque. Passo, grand jeté en tournant, passo. Eu vou decorando dessa maneira. Sim? E uma terceira e última maneira ali pra gente ajudar o nosso aluno é a gente resumir a sequência para ele ou cortar em partes. O que eu tô querendo dizer aqui? Por exemplo, vamos supor que eu peguei uma sequência avançada no grande salto, tombé, pas de bourrée, glissade, cheval, pique arabesque, passo, grand jeté en tournant, passo, grand jeté en tournant, enfim, vamos supor que seja essa sequência. E aí o aluno fala assim, não, tombé, pas de bourrée, glissade, saut de cheval, até aí eu decorei, mas depois eu não consigo. Primeira coisa, eu vou ver se tem algum passo que está bloqueando, cheval, né? Será que ele tá com algum problema no cheval? Chegou no cheval, ele bloqueia, ai meu Deus, eu acho que esse passo não vai sair, e bloqueou todo o resto da frase, sim? Ou ele tá com algum bloqueio no grand jeté en tournant, e aí ele esquece o pique arabesque antes do en tournant, sim? Papo de louco, né?
Quem pegar esse vídeo que não entende nada de balé vai falar assim, o que eles estão falando, né? Mas vamos lá. Então, eu preciso entender aqui eu preciso saber se o meu aluno realmente entende, se ele realmente compreendeu todos os passos. Compreendeu, Mari? Beleza, eu sei, elas fazem tal, não sei o quê. Ah, uma coisa importante, elas já fazem saut de cheval, elas já fazem grand jeté tournant, mas elas fazem nessa ligação, porque às vezes é um contratempo no meio, é um passo a passo que dá uma embananada nas pernas, que aí parece que eu desaprendo o passo. Então, cuidado com isso. Mas, enfim, vou lá e vou resumir a sequência para ela. Ó, galera, então vamos lá. O que a gente vai fazer? Tombé, pas de bourrée, glissade. São 2 chevals. Tombé, pas de bourrée, glissade, 2 chevals. Aí vai vir a nossa segunda frase. Piqué arabesque, 2 grand jetés en tournant. Entende? É um resumo. Ao invés de eu pegar toda a musiquinha, eu resumo para realmente a pessoa entender. E ainda posso dividir por partes. Então, a primeira parte, a primeira frase. Vou fazer a frase aqui, ó. Esse é o meu grande salto. Tombé, pas de bourrée, glissade, cheval, cheval. Piqué arabesque, passo, passo, grand jeté en tournant, grand jeté en tournant. Sim? Esse é o meu grande salto. Tombé, pas de bourrée, glissade, cheval, cheval, piqué arabesque, passo, passo, grand jeté en tournant, grand jeté en tournant. E aí, meu aluno não está conseguindo decorar isso. E pode ter 1000 e outras coisas. Eu vou vir e vou quebrar. Tombé, pas de bourrée, glissade, cheval, cheval. Quebramos aqui. Essa é a nossa primeira frase. Segunda frase. Piqué arabesque, passo, passo, en tournant, tournant. Essa é a nossa segunda frase. Então, quando eu faço isso, o nosso cérebro, ele acaba decorando essa parte, depois decorando essa parte. É diferente dele decorar um negoção. Sim? Aqui ele tem que decorar muita coisa, ele pode misturar uma coisa na outra. Quando eu faço pequenas frases curtas, ainda mais sequências que eu estou acostumada a dar, né? Tombé, pas de bourrée, glissade, cheval, é uma sequência muito comum de ser dada. Eu só alerto o meu aluno que são 2 chevais. Piqué arabesque, passo, passo, grand jeté en tournant. Eu só alerto o meu aluno que tem 2 grand jetés en tournant. Sim? Fica uma sequência muito lógica, muito simples para decorar. Mas eu preciso ajudar o meu aluno resumindo e separando em partes. Show de bola? Assim eu consigo ajudar meu aluno. Vamos tentar ajudar? Bora lá? Bora lá, espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, dá um curtir nesse vídeo, é importante pra gente aqui no canal. Se inscreva no canal do YouTube que tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, blog, lista VIP. Sim, a gente está em vários lugares. Eu te vejo na próxima dica. Até mais. Show, show! Show! Você falou que você tinha dificuldade de decorar a sequência. Qual foi a situação mais engraçada que você já passou? Tava indo todo mundo pra direita e foi pra esquerda? Foi, mas foi na coreografia. No palco, pensa. No palco. Eu devia ter uns, sei lá, uns 14 anos, 15 anos. E aí era uma valsa. Ai, meu Deus. Era uma valsa, então era aquele vestido bolo, laranja, né? Tem essa foto até hoje desse vestido. E era uma competição que tinha negócio de esporte junto, tipo gincana, acontecia no estádio, assim, tipo, juntava as regionais, sabe? Jogos regionais. É, mas tinha um nome no negócio lá. E aí a gente foi para esse lugar, e aí as meninas faziam tipo um tan levé, e todo mundo corria pra lá. E eu sei lá o que eu fiz, que eu me embananei inteira e eu fiz tan levé contra a perna. Eu corri, e o povo correndo pra cá, e eu correndo assim, olhando pra onde elas tinham ido ainda. Ah, meu pai do céu. Mas assim, eu me embananei, e era uma parte que eu sempre me embananava, e eu sempre queria fazer tan levé pra cá, e era pro outro lado. E aí foi uma coisa assim, um erro na hora de decorar a mesma sequência. E fora os brancos, né? Brancos era muito comum. Ai, ai, ai.